Olá, meu amigo, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa Fé em Foco. E hoje nós temos novamente um convidado aqui especial, né? Mas antes, deixa eu apresentar aqui o pessoal da mesa. Como vocês sabem, né? Estão aqui conosco, Pastor Dalmo, Olá, um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. está aqui o nosso querido Daniel. Olá, uma alegria estar novamente com vocês. E hoje, como eu avisei, né, no programa anterior, está conosco novamente o nosso querido missionário Hudson Zanoni. Oi, gente bonita, Deus abençoe vocês, viu? É isso aí. Bom, gente, então o nosso programa hoje tem um tema muito especial. Hoje nós falaremos um pouco, conversaremos aqui sobre fé e vulnerabilidade humana e como a fé cristã ela pode, de alguma forma, trazer um pouco mais de dignidade ao ser humano. Mas eu quero começar aqui com o nosso querido Hudson, perguntando a ele, viu, Hudson? Conta um pouquinho, assim, rapidamente, como é que foi assim, esse chamado missionário e outra coisa, esse nome seu, pelo que eu conheço, tem um missionário famoso com esse nome. Tem alguma coisa a ver o seu nome com o nome dele? Tem muita coisa a ver, pastor. Eu tive a felicidade de nascer num lar cristão evangélico e meus pais sempre cuidaram da Secretaria de Missões. Então eu cresci recebendo missionários e o meu nome é inspirado num missionário chamado Hudson Taylor, missionário inglês que durante muitos anos trabalhou na China, trabalhando com o interior da China, né? Médico, ele trabalhou abrindo hospitais também, e o legado dele continua até hoje lá. As filhas, depois os netos. Então é uma honra poder ter o nome de um missionário, né? Pois é, o meu chamado começa de uma maneira muito natural. Muitas pessoas às vezes colocam, sabe, uma coisa muito sobrenatural no chamado, que tem que vir um anjo, que tem que aparecer pegando fogo ali na sua frente. E eu creio que Deus pode usar também esses métodos, mas comigo foi uma forma muito natural. Eu ouvi uma mensagem ali, obedeci e estou em missões. Quem fala isso foi uma missionária, Sophia Miller. Ela foi uma missionária americana, durante muitos anos trabalhou em tribos indígenas. E quando perguntaram para ela como é que foi o seu chamado, ela falou assim: eu li uma ordem, fui lá e obedeci. Tinha que ser algo muito além disso. E para mim foi dessa maneira natural. Cresci no meio, né, missionário, recebendo esses missionários. Então, com 17 para 18 anos, eu tomei uma decisão, conversei com os meus pais. Eu estava terminando a escola, eu falei, olha, quando terminar a escola, antes de ir para a faculdade, eu queria fazer uma escola missionária. Então, nesse tempo, com 17 para 18 anos, eu fui para Jocum, lá em Almirante Tamandaré, fiz uma escola de 6 meses, onde ali testificou, sabe? Aquela coisa que eu entendi, olha, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu voltei, ainda fiz a faculdade, sou formado em administração, mas durante esse tempo Deus já estava preparando o nosso caminho para ficar em tempo integral em missões. Então você começou a sua lida ministerial aos 17 anos. Exato. O Hudson, irmão, vocês olham para ele assim, ele é um rapaz, né, com aparência bem nova. Mas o Hudson já é um missionário maduro, né? O Hudson tem, o quê? 45? 44 para 5. Ó, tá vendo? Conservado. O Hudson já é um... Mas ele é um moço muito conservado, louvado seja Deus. Então, imagino que ele já tem uma trajetória grande de missões, né? Pastor Dalmo, rapidamente, a gente ouve muito falar em missões, 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 mas o que é a missão? Sim, nós poderíamos fazer um resumo dizendo que é a missão de Deus. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas e o homem se rebelou contra ele, escolhendo o pecado, escolhendo a desobediência. Deus poderia ter punido toda a humanidade ali e acabado com a humanidade. Era justo que Deus fizesse. Mas Deus escolhe derramar graça. Deus escolhe redimir o homem caído. Então a Bíblia vai descrever um Deus que está em missão. Qual é a missão de Deus? A missão de Deus é redimir a humanidade. A Bíblia vai mostrar que esse Deus envia o Filho em missão e agora Jesus Cristo vem, morre, ressuscita e envia o Espírito. Ele, o Pai, enviam o Espírito Santo. E agora o Pai, o Filho e o Espírito capacitam, habilitam a igreja para que a igreja seja parte desse plano redentivo de Deus. Então missão é essa posição da igreja de trabalhar, de fazer parte do trabalho de Deus, de redenção da criação de Deus. Então é função da igreja fazer missão. Sem dúvida. Isso cabe à igreja de Jesus. A toda a igreja. A toda a igreja de Jesus Cristo.
Dani, todo cristão é um missionário ou tem aqueles missionários assim, igual o Hudson, que é um cara, entendeu, mais assim, ou todo cristão é um missionário? Ah, sim. Eu cito aqui a frase famosa do Charles Spurgeon: ou você é um missionário ou você é um impostor, né? Então, eu acredito que é o chamado nosso. O chamado do cristão é ser um missionário. A gente tem aquela concepção de que o missionário é aquele que vai para outro país, né? Missões fora, mas o simples fato de nós falarmos do evangelho para o nosso vizinho, né? No ambiente de trabalho, na escola, já é um fato de nós estarmos fazendo missão. Então, ou o cristão ele é um missionário ou ele é um impostor. Não dá para ser as duas coisas. Alguém já disse que ele é um missionário ou um campo missionário, né? Mas sim, é um missionário. Todo cristão é chamado para ser um missionário. Deixa eu fazer um acréscimo aqui interessante, inclusive pegando o que o Hudson disse. Eu vejo, Hudson, como que as pessoas hoje às vezes ficam perdidas, mesmo no ambiente cristão, principalmente quando a gente fala em propósito. Quando a gente fala assim, qual é o seu propósito? Se a gente perguntar, às vezes num acampamento, numa programação, quem é que já descobriu o seu propósito? Às vezes a maioria dos crentes vai levantar a mão dizendo que não. E, na verdade, por um desconhecimento de uma coisa tão clara na Bíblia. O propósito das nossas vidas é a glória de Deus. Todo cristão foi chamado para glorificar a Deus. Agora, os detalhes de como ele vai fazer isso, Deus ele vai apresentando ao longo do caminho, né? Desde o Antigo Testamento. Deus fala com Abraão assim, sai da sua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E simplesmente Abraão sai pela fé. Como era a terra, como é que ele ia fazer para se sustentar, tudo isso vem durante o processo. Talvez o missionário de tempo integral é aquele que entendeu que além de ser um cristão que cumpre esse propósito como uma profissão secular, ele pode também dedicar o seu tempo de maneira integral a anunciar o evangelho. Talvez essa é a grande diferenciação. Né? Exatamente. E, irmãos, voltando aqui um pouco a ideia aqui para o Hudson, o Hudson, a gente vê esse jovem senhor, mas o Hudson é um missionário, além de ser um missionário de tempo integral, ele é um missionário de família integral em missões, não é? Fala um pouco rapidamente sobre isso, Hudson, antes da gente falar nos locais onde você já foi, já percorreu e as histórias que você tem para contar. Me fala um pouquinho da sua família, porque a gente pensa assim, puxa, eu sou um missionário, mas e a esposa? E os filhos? Como é que fica essa logística da gente viajar ou fazer missões e cuidar da família? Sua família, Hudson, é uma família grande, né? Pois é. Eu gosto de dizer que nós somos uma grande família em missões. Eu sou casado com a Flaviana e nós temos 4 filhos. O mais velho tem 13 e o mais novo tem 3. E é interessante, quando eu conheci a Flaviana foi nessa época, com 17 para 18 anos. Eu estava indo para essa escola missionária. Então ela já me conheceu nesse processo. E ela também tinha esse chamado missionário. Desde o começo, ela sempre envolvida também com atividades na igreja. Ela falou assim, olha, eu quero gastar a minha vida também fazendo isso. E eu deixei bem claro para ela, eu estou fazendo uma escola e eu quero que você saiba que isso não tem como voltar para trás. Eu vou continuar nessa carreira missionária. E ela falou assim, tudo bem, mas eu quero que você saiba de uma coisa também. Eu tenho esse chamado, mas eu quero ter 4 filhos. Eu falei, sem problema algum. Sem problema, vamos lá, meu filho. Então, vamos cumprir aí a ordem bíblica. Então nós seremos uma grande família em missões. Então hoje minha esposa está envolvida com a gente. É claro que, né, nos últimos anos ela diminuiu as atividades, né, porque ela está ali cuidando dos filhos. Mas até os nossos 2 primeiros ela estava em todas as viagens comigo. Então sempre quando pode, levo todos eles. Quando não dá, eu vou na frente, vou abrindo o caminho mas ela está sempre envolvida. A família do Hudson, irmãos, é uma família muito bonita. Não sei se ele tem a foto da família dele aí, se ele trouxe. Ele não está aqui, mas eu tenho umas fotos deles em missões. Pronto. O Hudson também, eu preciso falar isso aqui, ele mora em Maringá, ele tem a sua residência em Maringá, inclusive é membro, ele e a sua família da Igreja Presbiteriana da Vila Operária. Mas ele é um missionário mundial. O Hudson... ele vai falar agora um pouco sobre isso. O Hudson já visitou, já fez missões em mais de 40 países no mundo inteiro. E eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, Hudson. Por exemplo, quantos lugares, você sabe assim, você já esteve? 41 países.
Aqui no Brasil, quase todos os estados e 41 nações. Algumas dessas nações eu já tive mais de 10 vezes nelas. Não estou querendo, sabe, cobrir o mundo todo. Não tenho essa vontade de ser um mochileiro que dê a volta no mundo. Eu tenho ido em todos esses lugares onde o Senhor tem me chamado, onde eu entendo que é para a gente estar. Então são 41 nações, aí quase todos os continentes. É onde a porta se abre, né? Pois é, onde a porta se abre. Eu sei que você tem muitas experiências assim, né? Como eu disse, se o Hudson escrevesse um livro, ia ser vários volumes, né? Mas, por exemplo, Hudson, um lugar assim que você entende que marcou você, seja pelo povo, pela língua, pela dificuldade, pela comida, até pela própria identidade sua como missionário, propósito, às vezes, de Deus, tem isso aí ou não? Tem, claro que tem. Tem sempre um povo que você se apega mais. E eu amo a nação chamada Nepal. Então, em 2015, houve um terremoto no Nepal, eu fui chamado para uma viagem missionária em 2015 e a minha alma se apegou ao povo nepali, pela cultura deles, pela hospitalidade, pelo carinho, pelo momento. Nós ali entendemos que nós éramos realmente um instrumento de Deus ali para socorrê-los naquele momento tão difícil, alguns sem casa, sem comida, sem atendimento médico. O Nepal fica onde, Hudson? Tem alguma foto aí do Nepal? Porque um- a gente acha que Nepal é Himalaia, né? Pois é nos Himalaias. É né? nos Himalaias. É nos Himalaias. É no Everest, tem isso mesmo? Aqui tem uma foto aqui, ó, do povo nepali. Isso mesmo. O Nepal é um país pequenininho que ele é esmagado entre dois grandes países. A China vai esmagar ele por cima e a Índia por baixo. Então ele fica ali uma linguetinha pequenininha chamada Nepal. Então são duas gigantes, né, que ele se torna dependente, principalmente da Índia. A cultura, Hudson, ela está mais próxima à cultura da Índia. Está mais próxima da Índia por causa da cadeia do Himalaia. Sim. Então é mais próximo o acesso da Índia do que da China. Então tem toda ali aquela cadeia de montanhas chamada Himalaia e ali estão as maiores montanhas do mundo. Essas fotos são lá do Nepal. Essa foto, principalmente, que é uma foto que choca às vezes a gente, né? Esse é um homem santo lá. Exatamente, é o deles. Sadhu. É um homem santo. Então essa foto é lá do Nepal. Então o Nepal ali ele está no meio dessas montanhas maiores do mundo, mas é um povo muito simples. A região da Ásia é um dos países mais pobres da Ásia. Você tem algumas fotos a mais do Nepal aqui para a gente focalizar? Eu selecionei, pastor, uma de cada país ali. Então, uma de cada país. Então ali, por isso que eu não coloquei todas do Nepal então ali. vou voltar um pouco no Nepal Vamos ali. Quantas vezes, Hudson, você já foi no Nepal? Eu já estive 6 vezes no Nepal. Sabe a língua? Muito pouco. Sabe, eu sei uma palavra, a língua do Nepal chama Nepali. Eu sei uma palavra que você não pode esquecer, bom para você saber. Chama Piro. Piro significa pimenta. Então tudo tem pimenta, ela já saquei. Tudo tem pimenta. Então você tem que falar no piro. Então se você for no Nepal, você já está sabendo isso aí, viu, meu filho? E existe uma outra palavra também, Nepali, que é muito bonita, que é um cumprimento deles. No Nepal, como na Índia, eles cumprimentam com uma palavra que às vezes muitas pessoas conhecem, que é o Namastê. Esse Namastê significa o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Porque na sua grande maioria são hindus e existem milhões de deuses hindus. Mas quando ele se converte no Nepal, ele coloca a mãozinha do lado, ele diz Jai Messi, Jai Mashi. Aí a pronúncia é Jai Messi, que significa eu te saúdo pela vitória de Jesus na cruz. Esses são os cristãos. Exatamente, são os cristãos. Quando ele se converte, ele diz Jai Messi. Jai é vitória, Mashi é Messias. Então é a vitória do Messias na cruz. E Hudson, eu vi que você tem algumas outras fotos. Tem outros países aí que você tem caracterizado aí? Claro, vou mostrar algumas aqui, ó. Depois eu volto com aquela ali. Mas essa foto aqui, estou com a minha esposa, eu falei que estão sempre envolvidos com a gente. Essa foto é no Haiti. Nós estivemos no Haiti várias vezes pós-terremoto, né? O Haiti foi um país atingido pelo terremoto em 2010. Uma informação que poucas pessoas sabem, mais de 300 mil pessoas morreram naquele terremoto. E tiveram outros. Então, por isso essa nação, o país mais pobre das Américas, foi tão atingido. E eu fico feliz quando eu vejo haitianos no nosso país. O Brasil abraçou essa causa. E falando em vulnerabilidade humana, hoje o Haiti é um dos lugares que tem sofrido muito, não só pela pobreza,
mas agora também com a violência envolvendo as gangues, não é Pelas isso? gangues, exatamente. Eu tive lá o ano passado no Haiti e já foi uma situação muito difícil. A gente não pôde sair da base onde nós estávamos pelo perigo. São dezenas de orfanatos e todas as vezes a gente visitava os orfanatos. Dessa vez os orfanatos tiveram que ir até a base onde nós estávamos. Inclusive agora no mês de maio teria uma caravana missionária para lá e foi cancelada devido a essas ações, né? infelizmente. Então aqui nós temos um outro país também muito em vulnerabilidade, que é a Índia. Então essas crianças são crianças Dalits. Dentro da Índia nós sabemos que existe um sistema de castas, né, onde eles são divididos em castas, e a última casta se chama Dalits, que são os intocáveis, é assim que eles são chamados. Eles acreditam que são um erro, entre aspas, né, do Deus deles, que é o deus hindu, né? O deus Brahma, na hora de criar, o deus criador, criou os Dalits da poeira do pé dele. Então não sai do corpo dele. Por isso eles são os intocáveis. Não têm direito à saúde, não têm direito à escola, não podem ser enterrados, têm que ser jogados no rio. Então são sem alma, né? São você sem diz lá, alma, né? exatamente, porque não eles vem creem que eles desse não têm Deus. alma. Exatamente. Então existem agências missionárias muito sérias nesse país que dá, por exemplo, estudo a eles, também dá saúde e apresenta a palavra. Chamou atenção, eu ouvi o Hudson contando lá na igreja, que sobre o restaurante. Sim. Onde vocês passaram e tinham vários copos quebrados. Exatamente. E aí que ele perguntou, né, sobre os copos. Exato, é isso? exatamente. Nós fomos comer nesse restaurante e na hora que a gente deu a volta no restaurante, na parte de trás, é onde fica o lixo. Então os Dalits pegavam as comidas do lixo ali para que pudessem se alimentar. E aí nós vimos pequenos vasos, eu não entendi que era um copo, parecia vasinhos de argila quebrados. E eu falei, gente, o que são esses vasinhos? E eles falaram, isso aqui é um copo que o Dalit faz de barro e ele toma a água dele e depois ele precisa quebrar o copo para que ninguém toque nesse copo e se torne impuro. Meu Deus. Para você ter uma ideia, na Índia, eles acreditam que se você cruzar com a sombra de um Dalit, você já precisa de um processo de purificação, né? Isso é uma prisão cultural. É uma prisão terrível, cultural, né? Exatamente. Eles só podem trabalhar quebrando pedras e podem trabalhar na limpeza de cadáveres. Muitos deles são cremados dentro do hinduísmo, então depois que o corpo morre, né, então aí ele já não tem alma, então ele pode trabalhar nessa limpeza dos cadáveres. Infelizmente é uma tristeza. E aí o muito trabalho grande. é para reintegrar esse cidadão. O trabalho missionário é exatamente para isso. Reintegrá-lo, apresentá-lo a um Deus que o ama, que dizer para ele que ele tem alma, que ele não é intocável. Até conto uma experiência, pastor, que me marcou demais. Nós chegamos nessa escola de Dalits e estava lotada, tinha 500 crianças. E aí eles falaram, os palhaços já correm na frente para chamar atenção enquanto nós vamos organizar comida, nós vamos organizar o lugar aqui que vai ser feito o culto. E os palhaços foram todas aquelas crianças em cima da gente. Quando terminou ali esse trabalho de evangelismo nessa escola, uma senhora, nós fomos bater um papo, como é que foi para você? Como é que foi para você? E uma senhora falou para mim assim, ai gente, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Olha, eu não sou palhaça, eu não sou médica, eu não sei falar o inglês que eu vi vocês falando. Gente, eu acho que eu não deveria ter vindo. E o missionário local falou o seguinte para ela, querida, eu sei porque você veio para cá. Você veio para tocar neles. Amanhã, quando abrir aqueles portões de novo, você começa a puxar essas crianças, bota no colo, faz um carinho, faz uma trança no cabelo, começa a tocar nessas crianças. E aquela senhora entendeu o propósito dela. No dia seguinte, nós fomos lá de palhaço, abriram as portas de novo, e eu já fui fazendo a minha apresentação, fui maquiando ali, né? E aí, quando eu li do lado, tinha uma muvuca, um monte de gente aglomerada. Eu falei, mas quem tá lá? Todos os palhaços estão aqui? Estava ela com todas aquelas crianças no colo, e crianças que às vezes pareciam um gatinho, sabe? Que encosta a cabeça assim, ó, só estava procurando carinho, né? Eles já nascem, né, Hudson, com essa ideia de que não pode tocar. Já nascem porque eles entendem assim, dentro da cultura do hinduísmo. Eles acreditam em outras vidas, então se nessa vida eu vim como Dalit, eu preciso pagar esse preço para que numa vida próxima eu venha numa outra casta. Então essa é uma foto dessa região. Esse já é um outro país, a gente vê os olhinhos puxados, às vezes acha que é tudo parecido, né? Mas a Ásia é muito grande. Então esse é um país chamado Camboja.
O Camboja é um país que ele foi muito devastado na Guerra do Vietnã. Sim. Então, os Estados Unidos, na época da Guerra do Vietnã, ele entrou pelo Camboja para que pudesse atingir o Vietnã. Essa guerra eles acharam que ia durar poucos anos e duraram muitos anos. Então, o Vietnã, o Camboja foi um país devastado. Então, aqui é uma foto também do Camboja, um pouco da cultura deles, né? Família sua, né? Tive com toda a minha família lá. Aconteceu algo muito marcante. Tá faltando um aí, né? Tá faltando um porque não tinha nascido ainda. Ah, bom. Aconteceu uma coisa muito marcante, pastor, nessa viagem, porque quando chegamos, nós ficamos mais de um mês lá no Camboja. E nós estávamos preocupados com as crianças. O que elas vão comer? E agora a língua, a gente se vira no inglês, mas e eles? A criança gosta de brincar, mas será que eles vão ter esse tempo lá? E quando nós chegamos, nós fomos falar com o missionário brasileiro lá, e nós estávamos conversando com ele, falando da preocupação com as crianças. Então, um pouquinho preocupado com as crianças. Quando ele falou assim, olha, dá uma olhada elas ali. Elas estavam correndo, brincando com as crianças cambodianas. E eu falei assim, gente, como é que pode? Eu chamei minha filha, eu falei, o que vocês estão fazendo? Pai, nós estamos brincando, agora eu não posso. Mas como é que você está entendendo o que eles estão falando? É a língua da brincadeira. E aí eles falaram, pai, é uma espécie de pega-pega com esconde-esconde. E eles ficaram brincando um tempão ali. E eu percebi que as crianças têm mais facilidade de adaptação do que a gente. Essa foto aqui já foi na Jordânia, trabalhando com os refugiados. A gente estava na fronteira da Síria e do Iraque. Então, os refugiados iraquianos e sírios, eles estavam fugindo do Estado Islâmico. Nessa época, a gente esteve lá durante 2 anos, trabalhando na Jordânia, recebendo esse povo. Essa foto é do Nepal. Que povo lindo, gente. Crianças que, infelizmente, também estão nessa faixa de vulnerabilidade. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Essa é uma foto do Paquistão, também um povo que vive numa zona de vulnerabilidade, são escravos, trabalhando em fábricas de tijolos. Isso, até aqui. Depois eu mostro outras fotos para vocês. O Hudson, eu falei com vocês, né, gente? O Hudson tem história, tem muita história. Dá para gravar aqui uns 10 programas só com o Hudson. Mas, Hudson, 2 coisas que a gente tem muita curiosidade. Primeiro, você já foi em algum país, em algum um campo desse que você sofreu algum tipo de repressão ou represália e teve a sua vida talvez assim meio em risco? Já, pastor. E eu já estive em alguns países que eles são perseguidos. Por exemplo, no próprio Nepal, por exemplo, a gente sabe que os cristãos são perseguidos de uma maneira, quem sabe, social. Olha, eu não negocio com você. Eu não vendo o meu produto para você. Então a gente já tinha acompanhado isso em alguns países. Mas no Paquistão, principalmente, onde aconteceu essa foto aqui, nós sabíamos, quando nós fomos para lá, que ele era, dentro do ranking de perseguição da Missão Portas Abertas, ele estava no número 7, quando a gente foi para lá, 7º lugar, e no ranking de perseguição. E ali a gente precisou de escolta militar 24 horas. 24 horas. A gente só não dormiu com os soldados. A gente dormia, mas eles ficavam na porta fazendo escolta para a gente. Para você ter uma ideia, em alguns trabalhos de evangelismo nosso, nós precisamos de 30, 40 pessoas armadas que faziam um perímetro de segurança de 2 quarteirões. Então a gente sabia que estava acontecendo ali e tinham 2 quarteirões com perímetro de segurança. E nessa fábrica de tijolos aqui a gente passou uma situação que eu nunca tinha passado. Nós chegamos com comida na hora do almoço. E a gente já tinha feito várias visitas em fábricas ali. E em todas elas a gente foi bem aceito. E deu tudo certo. Só que nesse daí eu acho que a gente estava tão confiante, sabe, que também daria certo. Nós chegamos na hora do almoço com a comida e eles pararam de trabalhar, mais de 200 pessoas, e começaram a pegar as comidas, e as pessoas, os capatazes que estavam ali, armados, não gostaram daquilo. Então eles estavam com pedaços de pau e estavam com armas. E eles começaram a bater neles para que eles voltassem a trabalhar. Como eles viram que eles não iriam parar até pegar toda a comida, eles voltaram então com essas ameaças para cima da gente. Sumam daqui, saiam daqui. E quando a gente olhou, tinha mais de 15, 20 pessoas armadas, com metralhadoras, e a gente não entendendo a língua deles. Nossa. E nós percebemos pelos seguranças que estavam com a gente ali, com o exército, que eles falaram, entra no carro, que a situação estava uma situação complicada. Eles bateram em muitas pessoas, foi uma situação muito triste. O Paquistão, então, foi o país mais difícil que você Eu acredito que dos que eu visitei foi o mais visto, onde eu vi mais próximo a questão da violência, né? Lá eles têm a lei da blasfêmia, que se você blasfemar, se eles entenderem que você está blasfemando
blasfemando contra o Deus, Alá, eles podem te linchar. Então ali tem essa questão do linchamento, sabe? Do apedrejamento. Nossa. Então a gente já sabe de casos de missionários que sofreram por isso, e às vezes por uma situação, às vezes que nem tiveram culpa. Teve um caso, inclusive, que eles citaram pra gente, que um funcionário, ele foi trabalhar numa empresa, ele era cristão, e tinha um calendário muçulmano. E na sala dele, e quando ele entrou, o muçulmano entrou na sala dele, esse calendário caiu no chão. Então um vento bateu, esse calendário caiu no chão, e ele acusou aquele cristão de ter feito blasfêmia, e todos apedrejaram, e esse cristão foi morto. Por causa do calendário. Por causa do calendário caiu no chão. E, então, Hudson, tem algum tipo de marcação? Uma certa vez eu escutei uma missionária falando, não lembro se era no Iraque, onde que foi, que a pessoa, quando é cristã, ela tinha uma marcação na casa para as pessoas saberem. Você tem situações assim, se há esse tipo de marcação quando a pessoa se torna um cristão, para que os outros possam, de alguma forma, né, hostilizar? Sim. Eu não estive no Iraque, nós estivemos na fronteira, a gente esteve trabalhando com os refugiados iraquianos, e eles contavam justamente essa situação. O Estado Islâmico, antes de fazer o seu ataque, ele marcava as casas com a letra N, que era Nun, que significa o N de Nazareno. Esse é um nazareno. Então esse é um cristão, aquele que segue o nazareno. Então eles marcavam as casas na madrugada com spray para que elas pudessem ser atingidas, primeiras atingidas no ataque no dia seguinte. Então vários cristãos que a gente conheceu comentaram essa triste Nessas viagens situação. Que você fez nesses países, você não tem encontrei nenhum tipo de Nepal, marcação. Paquistão. Eu sei que essa é uma marcação, principalmente que quem desenvolveu isso aí, essa técnica de ataque, foi o Estado Islâmico. Então acontece na Síria, no Iraque, em alguns países ali onde o Estado Islâmico está atuando. Entendi. A gente já viu algumas fotos do Hudson, inclusive nós vimos aí, né, as crianças, a família e as crianças. Você já levou, né, Hudson, a sua família em algumas vezes. Está lá, ó, a esposa e os 3 filhotes. Sim. Depois veio mais um, né, o último, isso aí. Que está com 3 anos hoje. Você já levou essas crianças em algumas viagens? Já. Então, eu costumo, pastor, primeiro fazer esse trabalho de line-up, que é o que vai na frente e conhecer o caminho, né? Sim. Então, no Brasil, nós já estivemos em vários lugares, no sertão, em tribos indígenas, em lugares de vulnerabilidade, nos grandes centros, né? Sempre estiveram comigo. Mas, por exemplo, eu estive no Haiti a primeira vez e eu vi a situação e falei, gente, vocês precisam conhecer. Pronto. Minha esposa foi várias vezes, minha esposa foi mais vezes do que eu para o Haiti, porque ela fez um trabalho lá com as crianças nos orfanatos, ela assumiu uma liderança ali e ela foi várias vezes. As crianças foram para lá várias vezes para o Haiti e também foram para algumas regiões da Ásia. Aí, por exemplo, é o que? A Índia? Esse daqui é o Camboja. É no Camboja. Deixa eu te dizer uma coisa. E a questão, por exemplo, de comida? Porque menino de hoje em dia, bicho, não gosta de nada. Você já viu isso? Você oferece as coisas para mim, não gosto. Você vai comer, meu filho, não como. E aí os filhos do Hudson vão lá para o Camboja, para a China. Pastor, eu acho que não é só menino não, viu? Tem muito adulto também que sofreria muito no campo missionário. Essa pergunta me interessou. Porque hoje em dia tem essa seletividade terrível com comida, né? E a gente no Brasil tem uma cultura de comida maravilhosa. É verdade. Hudson, o povo lá come igual a gente come aqui? Como é que é o negócio? Pois é, cada cultura tem uma alimentação diferente, né? Por exemplo, no Haiti, onde eles foram muitas vezes, lá eles servem um prato que é banana verde frita. Então, assim, era acompanhado, como se fosse uma carne, era banana verde frita. Então, nós temos uma facilidade, eu creio que isso é uma bênção, pastor. Nós dormimos em qualquer lugar e nós temos essa facilidade com a culinária. Eu gosto de experimentar isso tudo. Não, mas banana verde frita ainda vai, né, ainda gente? vai, né? E banana tem muito no Brasil, mas tem outras coisas esquisitas. Com certeza. Né? Tem alguma comida, assim, que aquela lá você falou, opa, esse daqui eu acho isso que eu ia perguntar. A Índia parece ser o lugar que tem uma alimentação mais diferente, assim. Né? A Índia, principalmente pela pimenta, é o lugar mais difícil para você se alimentar. Eles são vegetarianos, a sua grande maioria, então muita coisa é com legumes, são muitos ensopados, assim. Mas eu já comi, por exemplo, tarântula, a aranha, desse tamanho no palitinho. Inclusive, meu filho comeu também a tarântula, o escorpião preto, o escorpião enorme. Onde que foi isso? Isso foi na Tailândia e foi no Camboja. Mas esse era o veneno antes, né? Até muita gente pergunta para mim, como é que são esses insetos que eles comem?
muitos comeram esses insetos por uma questão de necessidade, por causa da guerra. Por exemplo, no Camboja teve o Khmer, né, o Khmer vermelho, que foi um momento de ditadura muito pesado. Eles tiveram que ir, por exemplo, para a selva. Então eles comiam o que achavam. Existiam insetos grandes nessa selva, grilos, gafanhotos enormes. Então eles tiveram que comer por necessidade. Muita coisa hoje é por turismo. Eles vendem isso aí só para o turista comer, sabe? Eu nunca comi, por exemplo, um prato, matei a fome comendo um prato de aranhas. Não. Eu comi pela curiosidade. Eu vi eles servindo e comi ali. E o gosto é até interessante, viu, pastor? Porque é um tacho. Eles botam tudo num tacho com óleo, fervendo, taca aranha, taca o escorpião, os besouros desse tamanho assim, ó. Ele queima tudo, ele frita tudo, ele parece um salgadinho, ele fica oco, não tem aquela meleca, tinha gosma, não. Ele fica oco e ele joga sal e pimenta depois, é um salgadinho. Você come, faz o barulho de crack e é salgado, não é ruim não. Comi muitas vezes grilo, gafanhoto, tanto na África quanto nessa região, e é realmente um aperitivo. Mas teve Discípulo alguma? de João Batista. Teve alguma que você olhou e falou, rapaz, eu acho que meu gafanhoto. vou ficar de jejum dessa vez? Olha, eu nunca fiquei de jejum, mas provei pouco. Na África nós passamos uma situação assim que eu falei, gente, que situação. Nós estávamos comendo uma espécie de papa que eles faziam assim, era uma gosma assim, era muito boa. E aí, de repente, o pessoal da nossa equipe começou a reclamar. Rapaz, já faz 5 dias, não como uma carne, não tem um frango, não tem uma carne aqui, estou sentindo falta. E o missionário local, que não falava português, ele percebeu o pessoal reclamando. Ele falou, o que vocês estão falando? O que vocês estão falando? Não é nada não, gente, não podia ter falado isso, não pode reclamar, não é nada não. Eu falei, não, e até que alguém falou, é que a gente não come uma carne. Espera que eu vou resolver isso. E ele saiu e ele voltou com um ensopado enorme assim, ó. E tinha ali uma espécie de uma carne branca ali dentro. Meu Deus. E aí começamos a servir, o pessoal falou, e até o Augusto falava, você tá vendo, gente? Isso era só reclamar, que o pessoal serve. O frango aparece. Quando eu peguei esse suposto frango, pastor, uns pelo preto desse tamanho, grosso, uma carne magra. E eu falei, gente, que frango é esse daí? Ele falou, daqui é uma ave que come carniça. Foi assim que ele representou pra gente. Mas a gente tava comendo urubu. Era urubu. Nossa. E aí todo mundo comeu, ninguém passou mal, mas depois disso ninguém mais reclamou de carne. E aí pegamos aquelas coxinhas e aqueles pelo preto grosso. Pois é, Hudson. Você, por exemplo, nós tivemos o último congresso de missões lá na IPVO. Quem participou conosco lá, aliás, foi uma bênção grande, foi o Hudson. E lá ele falou um pouco sobre um tema que hoje está muito atual, né? Principalmente na mídia, porque infelizmente até no Brasil existe. E o Hudson contou algumas coisas sobre o problema da vulnerabilidade humana, ou seja, o tráfico de crianças para, inclusive, até alimentar a prostituição. Exato. É uma tristeza isso, mas eu queria que o Hudson falasse um pouco. Qual foi o país mesmo, Hudson, que você disse que existe isso? Em 2015, eu estive no Nepal para socorrer as vítimas do terremoto. Chegamos lá, a gente viu uma realidade muito mais triste do que essas vítimas do terremoto. Infelizmente, no Nepal, não só no Nepal, tá? Mas no Camboja também, países como a Índia, crianças são vítimas do tráfico humano. A gente sabe, mas o Brasil também tem. Nós sabemos que existem regiões no Norte, no Nordeste, que ainda existe, mas num número muito menor ou de uma maneira não tão explícita como acontece nessa região. No Nepal, por exemplo, cerca de 12 mil crianças por ano são vítimas do tráfico humano. Ou para trabalho escravo, mas na sua grande maioria para prostituição. E como é que acontece esse aliciamento, Hudson? Pois é. Muitas dessas pessoas são pessoas que não têm muita informação, não têm uma internet, não têm uma TV, não têm energia elétrica, moram em montanhas. Você tem alguma foto dessas famílias morando em montanhas? Essa é uma, né? Essa é uma das situações. Isso aqui é uma montanha chamada Marbu, fica no Himalaia. Então ali você vê uma criança ali, e dentro da cultura do hinduísmo, se você tem muitas filhas, você não foi abençoado.
Você precisa ter um filho homem, um varão, para continuar a tua família, para dar sequência, né, à tua família, porque a filha sai para casar. Então aí acaba aí a tua família. Então você precisa ter homem. Se você tem muitas filhas, não consegue ter um homem, você se sente amaldiçoado. Fez alguma coisa numa vida passada, nessa vida está pagando por isso. E existem pessoas oportunistas que vêm da China, muitas delas da Índia, porque a fronteira é mais fácil o acesso. E eles chegam para essas famílias e falam assim: você não quer liberar essas meninas para trabalhar na Índia para gente? Vai trabalhar no restaurante, na casa de alguém, mas elas caem nesse tráfico humano. Alguns pais entregam as crianças, outros vendem. Me deixa então um dinheiro para eu poder reformar o telhado da minha casa. E aí essas crianças caem no tráfico humano e são prostituídas. Qual a idade delas, Hudson? Pastor, crianças de 5 a 14, 13, 14 anos. Você chegou aí num lugar desse? Eu estive na Índia, por exemplo, numa cidade chamada Mumbai, e nós passamos nas ruas onde tinham esses prostíbulos. Mumbai é uma cidade muito grande e é um dos centros de prostituição. São pequenos casebres, com lonas, tem sempre um cafetão na frente, e lá no fundo, pelo que eles informam para a gente, fica uma criança acorrentada muitas vezes, e crianças que são abusadas e muitas vezes por $1. É esse o valor, por exemplo, de um abuso de uma criança dessa, Hudson, nesses lugares. me marcou você falando sobre a expectativa de vida dessas crianças. Poderia Pois falar é, um claro. pouquinho pra gente? O que as crianças que são resgatadas e agências missionárias nos informam que geralmente a expectativa de vida num lugar desse é de 2 anos. Porque ou ela pega uma doença sexualmente transmissível e aí ela não consegue, né, combater essa doença e ela acaba morrendo, ficando fragilizada e morrendo, ou muitas delas se matam. Elas percebem às vezes que não vão conseguir sair daquela situação, pega a corrente, um traje de roupa e faz às vezes uma forca e se matam. A gente conheceu uma história de uma criança que foi resgatada. E ela contou para a gente, né, contou para essa agência missionária que nos comunicou, que ela conseguiu fugir, ela parou de comer, foi ficando magrinha, a corrente escapou pelo pé, pegou a janela, fugiu dali, correu, procurou uma autoridade local, e aí da Índia isso, e procurou, relatou o que aconteceu, e falou assim: calma, vamos voltar para onde você estava, eu preciso saber onde é. E ela foi mostrando mais ou menos onde era, olha, era naquele lugar. E aí essa autoridade pegou a criança, levou para o cafetão, recebeu o dinheiro e falou assim: cuida melhor das suas crianças. E aí ela voltou de novo. Então ali ela entendeu que ela não tinha mais esperança nenhuma de vida. Então, quem faz hoje um resgate desse? É a polícia? Muitas vezes a polícia é internacional, porque a polícia local está corrompida. Muitas vezes é por causa da cultura. Eles não são daqui, de acordo com a nossa religião, eles são uma casta baixa, não têm direito a nada. Então, a Polícia Internacional resgata, não é nem a agência missionária que liberta essas crianças. É a Interpol, muitas vezes, e agora devolve para a agência missionária para que possa fazer o repatriamento. Vou devolver para a pátria e vocês têm o cuidado dessas crianças. Vocês podem ver se a família foi culpada nesse processo, então não devolva para a família, ou quem sabe a família foi vítima também. E agora você pode devolver para a família. E vocês fazem esse trabalho de checar, né? Você até comentou Nós fazemos isso, esse né? trabalho em parceria com as agências locais, justamente de checar se nessa vila, nessa família, existem muitos casos. Se o pai, às vezes, ele é separado, ele é um alcoólatra, por exemplo, não é um lugar, né, correto de deixar aquela criança, que ela vai cair de novo na malha do tráfico humano. Por isso eles são resgatadas em orfanatos. Você falou também, Hudson, lá na IPVO, a questão do trabalho escravo infantil. Eu acho que você tem foto aí também, né? Porque Exato. lá tem muitas fábricas de tijolos, como a gente sabe, e usado também em trabalho para criança, né? Exato. Você tem essa foto aí? Pastor, Mostrar? melhor do que uma foto, eu vou mostrar um vídeo. Que daí esse daqui é no Paquistão, e ali você consegue ver claramente as crianças e os adultos que são vítimas aí do trabalho escravo. Eu vou comentando um pouquinho. Isso. Então, todas essas famílias que vocês estão vendo, eles vivem em trabalho de escravidão. Eles moram num lugar pequenininho como esse, ó. Só tem uma cama do lado de fora, porque do lado de dentro é muito quente para dormir. Eles Não tem nem bonitinhos, colchão. né, gente? São lindos. bonitos, né? As crianças. Ó, ao tijolo. Exato. Cada família, pastor, precisa fazer cerca de 600 tijolos por dia. Por isso, crianças, tá vendo? Ó, precisam virar os tijolos para secar, né? Mulheres, idosos, tá vendo? Isso aqui é a produção de uma família. Lá a gente teve que andar, né, escoltado 24 horas, assim, ó. A gente não podia ir no banheiro que eles iam atrás.
Isso é no Paquistão hoje? Isso é no Paquistão. Lá nós temos um pastor paquistanês que faz um trabalho muito sério cuidando dessas famílias. E a questão das castas também existe igual na Índia lá? Também existe, só que na sua das- grande maioria eles são muçulmanos. Ah, tá. Então o sistema de casta é diferente. Entendi. Então, assim, esses aqui são trabalhadores, operários. Então, todos esses são os evangelismos que a gente fazia nas fábricas de tijolos. Distribuição de comida? Distribuição de comida sempre, quando terminava o evangelismo ali. E ali ele tem uma dose, por exemplo, ali tem uma quantia, uma Esse é o porção. pastor, esse é o... Pastor Edson Teixeira. O Edson Teixeira já teve na IPVO, Já né? teve, mais de uma vez. Sim. E a gente sempre faz missões juntos ali. Essa já é uma igreja, esse é o pastor Shazad. E essa igreja, olha o tamanho da igreja, igreja Olha grande. que coisa linda. Não precisa de teto, né? Não precisa chove, nem né? quase não chove, faz muito calor. Então um pouquinho da cultura nas fábricas de tijolos ali, levando alegria, né, para crianças que não estão acostumadas a sorrir. É verdade. Crianças que não estão acostumadas com isso. Ó, os meninos ficam tudo doidos, ó. Pois é, imagina, nunca viram. Olha que bonito. hein? Esse Que pastor imagem. foi uma cruzada evangelística que nós Que fizemos coisa e que foi preciso ali fazer essa escolta de 2 quarteirões. Tinha mais de 600 pessoas e distribuição de Bíblias. Ó. Que coisa. Pastor, eles beijavam as Bíblias, pastor. Recebiam, beijavam Mas as na Bíblias. língua deles, escritos Na língua deles. Na língua deles, na língua urdu, que é a língua deles. Então, um pouquinho do trabalho ali deles, né? Uma triste realidade que existe no Paquistão Mas, dessas crianças Hudson, escravizadas. Como é então? Porque o cristianismo é essa beleza, né? O cristianismo, quando ele chega, ele muda. Exato. Primeiro muda o homem, para depois mudar a sociedade. Quais são as incursões, por exemplo, que essas agências missionárias que você faz parte, para, por exemplo, auxiliar a tirar essas famílias e crianças dessa condição tão deplorável? Exatamente. Bom, essas pessoas vivem um trabalho de escravidão por causa de uma dívida que veio sendo passada de bisavô para o avô. E quando a pessoa se converte nesses lugares, eles param de fazer negócios com você. Até o pastor estava com uma dificuldade grande, que ele queria comprar um carro, ele já tinha juntado 3 vezes o valor do carro. E eles não queriam vender o carro para ele. Então existe essa perseguição, então eles acabam pagando e se tornam agora um escravo daquele proprietário que estava ali devendo o favor para eles, né? Bom, a igreja ela está inserida nesses lugares. E a igreja precisa transformar o seu ambiente, não tenho dúvida disso. Quando nós chegamos lá, a gente não tinha a possibilidade de tirar-lhes de lá. A gente conseguiu pagar a dívida de alguns dessas famílias, mas depois os próprios proprietários das fábricas falaram, nós não queremos vender. Mas existe uma dívida, a gente quer pagar, mas nós não vamos vender para vocês. Então foi aí que o governo entrou em contato conosco e falou assim, olha, não dá mais para vocês fazerem isso. Nesse país vocês não têm essa abertura. Mas se vocês quiserem uma dica, foi o próprio governo que deu para a gente. Vocês montem uma escola. Olha. Nessa escola a gente pode garantir que as crianças vão estudar lá. Não vão trabalhar mais Não nesse vão estado. trabalhar nesse estado. E nem ficar em casa para ser aliciado por cafetão. Exatamente. Então eles saem da zona de vulnerabilidade. A gente poderia Olha, fazer uma escola, por exemplo, que de meio coisa período. Mas nós fizemos uma escola de período integral. Eles entram cedinho e ficam até o final da tarde, recebem alimentação ali, para que eles fiquem o tempo que eles estariam trabalhando dentro da escola. A escola é bilíngue, Que estratégia. para que eles aprendam uma língua também, o inglês, para que eles possam, quem sabe, lá no Paquistão não conseguir um futuro. Então saia do Paquistão. Que você consiga sair daqui, quem sabe esse seja o nosso próximo processo de tirar esses jovens, quem sabe depois quando estiverem adultos, para que tenham uma nova realidade. E o governo falou assim para a gente na época: vocês podem montar a escola, mas a escola precisa ser laica. Vocês precisam receber também os muçulmanos. E a gente falou, sem problema, mas os funcionários serão cristãos. Claro. Então, todos os professores são cristãos e, na sua grande maioria, quem está lá são os escravizados cristãos, mas também recebendo esses muçulmanos que estão ali. Inclusive, pastor, a IPVO, no último congresso de missões, levantou recursos para que a gente pudesse investir nessa escola. Nós compramos todo o material escolar, livros, cadernos. Coisa linda. Coisas que eles não tinham acesso. Era o caderno que eles usava dos 2 lados, a folha, às vezes tinha que apagar para usar de novo, e conseguimos comprar todo o material escolar para mais de 200 crianças. Tem alguma crianças. foto, Hudson, da escola aí? O pastor não trouxe a foto da... Então nós vamos depois nós vamos colocar na
tem edição. que fazer outro programa aí. Depois a gente coloca na Não é? edição ali. Pronto. Falar com o nosso chefe aqui, o Ricardo, para colocar uma foto dessa da escola. Boa, depois ele Irmãos, coloca na é edição. impressionante. O Hudson mostrou a foto dessa escola lá na IPVO. Coisa impressionante. As crianças na sala de aula aprendendo. Uma estratégia maravilhosa, hein, Hudson? Uniformizados, pastor. Coisa eles, linda. eles tomam um banho para ir para lá uniformizados. São crianças que viviam com o rosto sujo de terra, as mãos, as unhas sujas de terra. O pastor recentemente ele mandou uma foto para mim de umas mãozinhas assim, ó. Eu falei, por que essa foto? Aí ele falou assim, dá uma olhada nas unhas, não estão mais com terra. Aquilo me tocou tanto, porque as unhas deles estavam tudo comidas, cheio de terra, o rosto todo sujo. Agora estão limpos, uniformizados, com dignidade, comendo bem, recebendo a palavra de Deus que tem devocional. Porque aí é um campo Todo começo ali, missionário maravilhoso. exatamente. Exato. E aí, Deus. rapaz, a gente fica sensibilizado com isso. E aí a gente já está quase terminando, né? Hudson, rapaz, nós temos que gravar outro programa com o Hudson aqui, né, gente? O que vocês acham? É muita história, não é? E coisa linda que Deus tem feito. Deixa eu fazer uma pergunta para o Hudson aqui, depois os meninos me ajudam. Hudson, você acha que vale a pena investir em missão? E muito, gente, e muito. Porque, dá licença, tem algumas igrejas que a visão delas é só para dentro. Exato. Né? Só olha para dentro. Ela só quer a estética, a coisa tipo um clube de domingo ou um clube de final de semana. Mas às vezes a gente não, né, parece que não tem olhos para fora das nossas fronteiras. Você acha que vale a pena a gente investir na obra missionária? Vale muito a pena, pastor. E nós sabemos, às vezes, eu ouvi falar de um trabalho que não era muito sério. Infelizmente, às vezes, um trabalho suja o que centenas de outros trabalhos estão fazendo com tanta excelência, né? Mas o campo missionário precisa de investimento, precisa de dinheiro. A obra missionária se faz com dinheiro, Sim. porque precisa enviar, precisa pagar o seguro de saúde, porque se ele passar mal lá naquele campo missionário, precisa ser socorrido de alguma maneira. Precisa investir no local, precisa investir no pastor local. A gente acredita dessa maneira, vamos treinar esses líderes locais para que eles continuem o trabalho. E infelizmente às vezes vemos isso, né? E as igrejas no campo missionário, por exemplo, não são igrejas autóctones, né? Ou seja, elas não se sustentam. Exato. Elas precisam ser sustentadas. E às vezes serem sustentadas o resto da vida. Exato. E será que as igrejas hoje estão dispostas a fazer isso? A investir num campo que amanhã não vai ser autóctone nunca. Porque, por exemplo, está num lugar desse. Perseguido. Essas crianças, por exemplo, que estão na escola, isso é uma curiosidade minha, essa escola é mantida por quem, Hudson? Quem mantém essas escolas? Pois é, são dezenas de centenas de igrejas no Brasil. Porque são pessoas aqui no Brasil que enviam ofertas missionárias através de uma agência missionária chamada Missão Desafio e encaminha ali para eles que eles possam receber lá. Porque, exatamente, não tem como se autossustentar num lugar perseguido. Por exemplo, essa igreja que a gente viu ali sem teto, não tem um gabinete pastoral, onde o pastor tem lá a fica foto ali. dela, põe a foto de novo lá, Hudson. Ela está no vídeo. Ela está no vídeo. Ela está no vídeo. Nós vamos colocar na edição depois a foto. Eu tenho ali elas depois, as fotos, eu caminho ali depois. Mas ela não tem teto. E as pessoas sentam no chão. E detalhe, só mais um detalhe importante, eles trazem o tapete de casa. Porque chega lá é terra batida. Então ele traz o tapete de casa, estende e a família senta no tapete. E tá bom demais. E É tá igual ótimo. piquenique em Maringá. É quase igual ao piquenique. A dúvida, Hudson, a gente vê, assim, a gente está vivendo um momento onde muitas vezes o cristão no Brasil é questionado pela maneira como ele se envolve com política. É como se o cristão não tivesse direito de se manifestar, de ter uma posição, independente qual seja ela. E aí qual que é a minha pergunta? Qual, na sua perspectiva, em que grau essa vulnerabilidade humana é impactada pela atitude da igreja? Porque de repente as pessoas estão vendo o cristão na rede social falando de política, mas não vê aquilo que a igreja faz nos bastidores. Exato. Até porque não é muito do nosso feitio fazer propaganda. Né? Então a gente muito do feitio da mídia divulgar essas coisas. Da mídia mais ainda. Porque o que a gente entende? O próprio evangelho fala que aquilo que você faz com a mão direita, a esquerda não precisa saber. Então, assim, não é do nosso feitio dar muita ênfase nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que é importante as pessoas saberem para que justamente elas vejam que há um destino, vamos dizer assim, saudável, há um fruto que tem sido alcançado. Qual o papel da igreja nesse ponto, da fé cristã nesse ponto,
em relação à vulnerabilidade humana. Sim, isso é algo muito interessante a ser citado, porque a igreja está inserida no campo missionário. Todos esses lugares que eu fui, a igreja estava lá. São missionários que estão há 50 anos, 70 anos ali. Você vê o missionário, quantos anos você tem? 85. Quanto tempo você está aqui? 60 anos eu estou aqui. Então a igreja está lá inserida nesses lugares e nas grandes ONGs, ainda digo mais, ONGs seculares. Sim. A ONU, Unicef, tantas ONGs sérias, às vezes trabalhando com crianças, né? E você vê grandes líderes evangélicos dentro dessas ONGs também, que estão ali também sendo o corpo de Cristo dentro daquele lugar, inseridos naquele lugar. Então a igreja tem um papel fundamental, porque ela transforma orfanatos. A gente não fala só de igreja. O de Fui para solteiro lá. na China, né? Exato, são Seu hospitais. homônimo aí. Ele mudou toda uma geração, e principalmente na questão da saúde. Ele era médico e deixou um legado ali com hospitais naquele lugar. São orfanatos, são hospitais que você vê que a igreja não é só implantação, né? Plantação de igreja, mas também de hospitais, orfanatos, escolas. Isso tudo transforma, né? Toda uma região. Então a igreja está lá. A esteira da ação do cristianismo na história é uma esteira maravilhosa, né? Se a gente fizer um apanhado histórico aqui, a gente vai ficar assim encantado com o que o cristianismo trouxe de benefício, né? Aonde o cristianismo entrou. Exato. Mas, irmãos, o nosso tempo já está se esgotando, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui para o Hudson, é bem pessoal. Essa camisa, Hudson, que você está vestindo ela aí, deixa eu dizer uma coisa, ela é de algum lugar, né? Ela é de Burkina Faso, essa camisa ela é da África, então ela é bem colorida, o povo africano usa cores vivas, coloridas, e essa é uma camisa que eu ganhei de um africano, ele tirou do corpo dele e falou assim, leva essa camisa. Algumas eu comprei, essa daqui eu ganhei, por isso eu gosto muito de com ela, porque eu lembro um pouquinho desse povo africano. Um amigo meu, quando saiu de lá da África, ele falou assim junto comigo, era a primeira vez que eu tinha ido para a África, e ele falou assim para mim, lembre-se de uma coisa, você vai sair da África, mas a África nunca mais sai de você. E é verdade, sabe? Eu lembro desse povo africano com um carinho tão especial, são cultos que demoravam tantas horas, não acabava, e na hora das ofertas, uma dança, uma alegria para entregar uma moeda. Um povo que sentava no chão, debaixo de uma sombra, de uma árvore, para cultuar a Deus. Então tem uma lembrança muito boa. E essa camisa veio de lá. Bom, gente, vocês estão vendo que é muita coisa, né? E a gente agradece muito a Deus a vida do Hudson. O Hudson é um irmão muito querido. E se você quiser entrar em contato com você, por exemplo, você que nos assiste, quer saber um pouco mais sobre missões, quer expandir o seu ministério através de missões e através até de auxílio, né? Como é que entra em contato com o Hudson Zanoni? Legal, eu tenho o Instagram, acho que vai ser a forma mais fácil. @Hudson Zanoni, Hudson com H, Zanoni, com hino de igreja no final. Hudson Zanoni. E é bacana, pastor, porque às vezes a pessoa tá ouvindo e às vezes ela assim, olha, eu queria interceder mais. Sim, eu quero orar, eu quero passar, que você passe mais informações. Eu encaminho também. Olha, eu quero investir, posso ser um canal também para que possa investir no campo missionário, ou também quero ter uma experiência de curto período. Isso. Olha, eu queria ficar 15 dias das minhas férias numa viagem dessa. Eu posso? Pode sim. Você paga, Hudson? Claro que não. É isso aí. Então, você guardou aí, né, Hudson? Fala de novo aí. Qual Hudson Zanoni. Ali tudo é o junto. Instagram. Tudo junto. Hudson Então, Zanoni. olha, gente, vale a pena, viu? Você vai ter uma experiência maravilhosa. Bom, queremos agradecer. Pastor Dalmo, a gente tem a nossa indicação de livros. Pastor Dalmo trouxe um livro quentinho aí, que saiu agora, um livro bom sobre missões, né, pastor? Sim, é um livro do Michael Gorin. O título é Igreja Missional na Bíblia, Luz para as Nações. É uma dica importante. A gente entende que o cristão, a fé cristã, ela tem duas dimensões. Ela tem a dimensão do relacionamento com Deus, a gente chama no discipulado da imitação de Cristo. Então nós somos chamados a nos parecer com Jesus, mas nós também fomos chamados a fazer discípulos. E esse livro ele vai tratar desde o Antigo Testamento, mostrando como a fé bíblica é uma fé solidificada sobre essa verdade de um povo chamado para ser luz para as nações. Então, na verdade, esse não é o assunto do Hudson. Esse não é o assunto dos pastores. Esse é o assunto de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo.
O Dani trouxe no programa passado esse livro, né, Dani? Mas Não. ele serve também, né? Não, o que eu Ele trouxe... vai fazer outra indicação. Eu vou fazer outra indicação. A indicação tá aí. Inclusive, eu trouxe ele aqui por imagem, Olha. porque quem tá com esse meu livro, eu emprestei por alguém, não sei quem que eu emprestei. Mas não foi pra mim, não. Se você tiver com o meu livro, você devolva. Foi o meu também, viu, gente? Ó, porque eu já emprestei livro e me devolveu. Aproveita a dica. Esse livro, na verdade, Heróis da Fé, foi um dos primeiros livros que eu li quando adolescente. Eu acho que é aquilo que a gente falou, ou você é um missionário ou você é um impostor, né? Como cristão. E aqui vai trazer a história de homens e mulheres que impactaram o mundo, que se doaram, Muito né? Que sofreram aí em prol do Evangelho. Heróis da Fé, Orlando Boyer, é da editora CPAD. E fica a dica, um livraço mesmo para Inclusive, acender a sua fé. Fala de Hudson Taylor. Fala. Exatamente. Fala. O Hudson Taylor, ele é extraordinário para mim, viu, pois é. Hudson? Para vocês terem uma ideia, se você vê uma foto do Hudson Taylor na China, junto com outros chineses, você não consegue distinguir quem ele é. É verdade. É verdade, porque ele pintou o cabelo, Não. ele deixou crescer, colocou as vestes que eles usavam. Eu não sei, que até o olho dele ficou puxado, eu acho. Não, impressionante. É verdade. Aquele bigodinho, assim, aquele cabelinho de chinês, sabe? Sim. A gente não distingue essa aculturação que o missionário tem, né? Na, Coisa linda, na hein? biografia que eu li dele, ele dizia que muitos missionários que antecederam a ele não aprenderam a comer com hashi. Não aprenderam a comer com os pauzinhos. Eles traziam o garfo e faca e o pessoal olhava para ele e já sentia uma separação. Ele falou, eu vou aprender a comer com hashi, além de ficar parecido com eles. Pois é, coisa linda. Bom, o último programa eu indiquei esse livro, eu quero indicar de novo, porque eu acho que é um livro maravilhoso. Esse livro é um livro do Dr. John Piper, ele é um pastor batista nos Estados Unidos, mas um homem com a teologia reformada maravilhosa. E esse livro, Alegrem-se os Povos, a supremacia de Deus em missões. E ele fala da necessidade de você levar Jesus exatamente para ter essa alegria no coração e a alegria dos povos, porque Jesus é a nossa alegria. Então fica aí a dica gostosa. Esse livro é da editora Cultura Cristã, da nossa casa editora da Igreja Presbiteriana. O CPAD ali, eu não sei se você sabe, é dos nossos irmãos da Assembleia de Deus. Exatamente. Esse aqui é da nossa editora mesmo, da Igreja Presbiteriana. Tá Isso, bom? o que eu indiquei é da Edições Vida Nova. Vida Nova. Esqueci de falar. Do nosso saudoso, querido Dr. Russell Shedd, né? Missionário também, viu, Sim. Hudson? Chegou no Brasil há muitos anos, fez um trabalho bonito aqui no Brasil e morreu no Brasil, nunca mais retornou para os Estados Unidos. Tá bom? Ótimo. Bom, gente, então nós estamos aí despedindo. Queremos agradecer a você pela presença. Muito obrigado, pastor Dalman. Um abraço, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Ajude a gente aí a divulgar esse conteúdo, compartilhando com as pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que vai também edificar a vida de muitas pessoas. Um abraço. Dani, muito obrigado, meu filho. O Dani agora, eu vou contar uma novidade. O Dani está quase aí para ser papai, viu? Está quase nascendo a Helena. A Helena. Quase. Então, a nossa querida Jéssica, um abraço também para ela. Dani, obrigado. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estar com vocês aqui novamente. Hudson, obrigado pelo papo e Deus possa abençoar você. E lembre-se, ou você é um missionário ou você é um impostor. Poxa, isso é forte, hein, gente? Hudson, a nossa gratidão a você, meu filho. Eu quero que você fale, então, para terminar, sobre esse último projeto agora que você foi convidado para fazer parte. Eu estou sabendo. Que legal. Eu estou sabendo. E quando é que é a sua próxima viagem missionária? Legal. Eu fui convidado para 2 projetos, e o primeiro agora é no mês de maio. Então, toda a nossa família foi convidada para integrar um navio missionário chamado Logos Hope. É um navio missionário da organização OM, Operação Mobilização. Esse navio ele vai estar na África do Sul, vai passar pela Namíbia e outros lugares. Então essa é a próxima viagem com toda a minha família. Vamos ficar 3 meses no navio. Evangelizando e andando pela África ali. Exatamente. Pelo continente africano estaremos ali num trabalho evangelístico, né? Eu trabalho com a parte da arte junto com o navio. Eles têm uma livraria, e a maior livraria flutuante do mundo. Então é a maneira com que eles entram no navio e ali eles recebem a palavra de Deus também. E aí o segundo projeto, eu fui convidado para um congresso chamado Lausanne, e esse congresso vai acontecer lá na Coreia do Sul, e aí eu fui selecionado no meio de tantas pessoas. Então, fico muito feliz de participar. É um congresso de missões, acontece pouquíssimas vezes no ano, e inclusive quem começou esse projeto foi o Billy Graham, John Stott. A gente, então, ele é muito famoso, né, o Lausanne, né? Exato. Bom, quantos missionários foram escolhidos no mundo para participar
participar disso aí? Vai ter 5.000 pessoas no mundo que estarão lá, alguns de forma virtual também, vou poder assistir de casa, mas do Brasil foram pouquíssimos. Aqui de Maringá, quando selecionou, eu fui a única pessoa de Maringá, aqui do Paraná, para ser selecionado. Agora outros entraram de Curitiba, Londrina, mas fico muito feliz de fazer parte desse convite. Tá vendo, né, gente? O Hudson é coisa linda, rapaz. É isso aí. Hudson, e logicamente que esses projetos seu, você é um missionário de tempo integral e vive de oferta. Não é? Tem alguma coisa aí que você pode deixar para o nosso querido ouvinte que está aí querendo te ajudar numa dessas viagens? Amém. De repente alguém está assistindo e o Hudson tem 2 projetos agora grandes, né? E logicamente sendo um missionário, ele conta com as ofertas e com o coração aí aberto da igreja. Então, se você quiser participar dessas viagens do Hudson, ou até de ser, quem sabe, um parceiro do Hudson, como é que a gente faz, Hudson, para fazer isso aí? Ótimo, pastor. Fico feliz por essa abertura. Porque a luta de todo missionário é recursos. Mas missões, irmão, faz com dinheiro também, ué. Exatamente. Ele vai levar a família para um navio, imagina só. A luta constante é essa. Tem gente que acha, às vezes, que o missionário é assalariado, tem 13º. Às vezes, algumas agências até conseguem contratar um missionário, não é o nosso caso. Então, se você está assistindo e quer ser um facilitador do nosso ministério, quem sabe investir na nossa família, é só entrar em contato pelo Instagram que a gente colocou, ali o @HudsonZanoni, tá? Ou quem sabe você quer investir de uma maneira pontual, que nem essa viagem agora para a África do Sul. Dá uma oferta a você? Exato, são sua 6 família. pessoas, imagina, são 6 passagens aéreas lá para a África do Sul, essa brincadeira fica cara, vai ter o seguro internacional eles não de pagam a sua viagem. passagem? Não, Só no pastor, navio? Não, só no navio. O tempo que Mas eu de fico avião lá, lá, você que tem que pagar. eu que tenho que pagar toda a minha viagem para chegar até lá, né? Então, enfim, são vários gastos. Vai ter o seguro internacional de saúde. Isso. Durante 3 meses a gente vai precisar estar amparado pelo seguro de saúde, odontológico. E você que está nos assistindo, você pode ser generoso. Além do seu dízimo que você dá na sua oferta, você pode dar uma oferta missionária, uma oferta alçada. É aquele negócio que você acabou de fechar e você está tão feliz, sabe? Além daquilo que eu dou na igreja, eu gostaria de abençoar missões. Aqui está um campo fértil, viu, querido? Deus te abençoe. Você pode ser um facilitador. Amém. Bom, então tá a dica aí. O Instagram do Hudson é @HudsonZanoni, tudo junto, tá bom? Dá uma palhinha lá, converse com ele também se você quiser. Você vai ser muito edificado e muito abençoado. Amém. Tá bom? Queremos agradecer então a você, paciência, por estar conosco. O pastor Dalmo falou uma coisa importante: divulgue o nosso podcast, não é? Coloque aí, fale com as pessoas, envie nos links para que outras pessoas também possam conhecer essa realidade, principalmente de hoje, né? De que existem crianças ao longo do mundo todo que estão sofrendo e padecendo. E você e eu, como igreja, podemos fazer a diferença. Ok? Então, olha, Deus abençoe muito vocês, muito obrigado pela presença e até o próximo programa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.